de Veranópolis, do Rio Grande do Sul, nascido no 6 de junho de 1987, Cássio Roberto Ramos. Conheça o auge e a queda. Você se lembra daquele goleiro que já foi pilar do Corinthians, ídolo incontestável, levantando taças e garantindo vitórias épicas? Pois é, o nome dele é Cássio. Mas como diz o ditado, todo gigante tem a sua queda. No vídeo de hoje vamos explorar a trajetória do arqueiro que saiu do topo, consagrado como herói corintiano, para enfrentar críticas ferozes, oscilações de desempenhos e para muitos um triste ocaso na carreira. Segura até o final, porque essa história é cheia de reviravoltas, emoções e, claro, lições sobre o esporte e a vida. A ascensão ao topo. Cássio chegou ao Corinthians em 2012 como uma aposta. Vindo do PSV da Holanda, pouca gente acreditava que aquele goleiro alto e desgonçado pudesse marcar época. Mas foi com atuações memoráveis que ele calou todos os críticos. Lembra da defesa histórica contra Diego Souza na Libertadores daquele ano? Essa foi uma das jogadas que alçaram o status de lenda. Ele foi peça fundamental na conquista de título mais aguardado pela torcida, a Libertadores de 2012. E não parou por aí, não. Veio o Mundial e lá estava ele novamente, defendendo a meta corintiana e segurando o poderoso Chelsea. Resultado: Corinthians campeão do mundo. Consolidação como ídolo. Os anos seguintes foram recheados de título de brasileirões, paulistas e, claro, momentos inesquecíveis. Cássio virou um sinônimo de liderança e segurança para o time. Sempre presente nas grandes decisões, ele vestia a camisa alvinegra com garra e inspirava até os torcedores mais exigentes. Para muitos, ele era mais que um goleiro. Era um símbolo de uma era dourada. Porém, no futebol, o tempo não perdoa, não é mesmo? E o que parecia ser uma carreira de glórias eternas começou a mostrar rachaduras. A partir do ano de 2020, o desempenho de Cássio começou a oscilar, jogos com falhas pontuais foram minando a sua confiança e, claro, a paciência da torcida. Com o Corinthians passando por momentos difíceis dentro e fora de campo, as cobranças se intensificaram. Aquele goleiro que era antes unanimidade passou a ser alvo de críticas duríssimas, tanto da imprensa quanto dos próprios torcedores. A situação chegou ao ponto dele ser vaiado em pleno estádio que tantas as vezes o aplaudiu. As redes sociais também não perdoaram, e Cássio se viu no meio de uma tempestade de ataque, muitos deles injustos e pessoais. O fim de um ciclo. Em 2023, os sinais que a era de Cássio estava chegando ao fim começaram a ficar mais claros. A diretoria iniciou conversas sobre renovação no elenco e a torcida dividida questionava se ainda havia espaço para o ídolo no gol alvinegro. Apesar de tudo, Cássio continuou demonstrando profissionalismo e respeito ao clube, mas era evidente que ele não tinha mais o mesmo impacto de outra hora. Para uns, o fim era natural, um ciclo que se encerrava, para outros um desfecho amargo, para quem deu tanto amor ao clube. No dia 23 de abril aconteceu uma das cenas mais icônicas e tristes da história da carreira de Cássio. Após falha grotesca que levou à derrota contra o Argentino Júnior na Copa Sul-Americana de 2024, o goleiro desabafou. Ao ser questionado pelo repórter André Hernan, Cássio respondeu até que estava ainda em psiquiatra. Vejamos um trecho com todos os créditos ao SBT Esporte. Questão de faltar confiança. Eu acabei tomando um gol, tomei o gol defensado, depois eu fiz um monte de defesas que poderia ter perdido mais. Mas tudo bem, eu entendo. Quando eu comecei o ano, eu sabia que ia ser assim, a conta ia sempre sobrar pra mim. Se eu tomar um gol de pênalti hoje é falha minha. Eu erro, eu vou te falar, tô indo até em psicólogo, psiquiatra, porque tá foda, velho. Difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha. Hoje eu... E depois dessa entrevista, o goleiro gigante é sacado e colocado no banco pela segunda vez no Corinthians. Ele começou a ver uma sombra gigante, uma sombra jamais vista chamada Carlos Miguel. Uma pausa aqui, não quero falar desse goleiro. Vá pro raio que te carregue, Carlos Miguel. E então, com esse goleiro Carlos Miguel se consolidando como titular no gol do clube, os espaços de Cássio estavam cada vez menor. Foi sacado pelo técnico Antônio Oliveira. Então começou a surgir boatos, conversas que chegaram até o Parque São Jorge, de Minas Gerais até São Paulo. O Cruzeiro tem interesse no atleta?
Então os boatos acabaram se tornando verdade. O goleiro Cássio Ramos se despediu do Corinthians no dia 18 de maio de 2024, uma coletiva de imprensa no CT Joaquim Grava. Uma entrevista marcada por muitas lágrimas e sorrisos. O goleiro Cássio se mostrava bastante feliz, enquanto seus apoiadores se mostravam bastante tristes. No filme dirigido por Christopher Nolan, Batman, o Cavaleiro das Trevas, uma frase dita pelo Harvey Dent: ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar o vilão. Foi o que aconteceu com o Cássio? Qual a sua opinião, corintiano? A história de Cássio no Corinthians é um lembrete de como o esporte é cruel e emocionante ao mesmo tempo. Ele foi do céu ao inferno, amado como herói e criticado como vilão, mas no final de contas, o que fica é o legado. O gigante que trouxe taças, defesas inesquecíveis e que mesmo em sua queda, nunca deixou de honrar a camisa que vestia. E você, torcedor, como vai se lembrar de Cássio? Um ídolo eterno ou um exemplo de que todo ciclo precisa chegar ao fim? Deixe a sua opinião nos comentários. Quem é o próximo atleta que você quer do auge à decadência? Gostou desse vídeo, meu jovem? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais conteúdos como estes e compartilhe com aquele seu amigo corintiano que precise relembrar a história do gigante Cássio. Luiz aqui, até a próxima.